Povo querido, amado, que a graça do Eterno se manifeste na vida de cada um hoje. Ore esta oração comigo até o final, dê o seu like e compartilhe ela. Isso eu te peço assim de coração. A palavra de hoje está em Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. O texto se refere ao Filho do Eterno, que neste dia estava numa sinagoga e leu esta passagem para todos que estavam ali. E depois que ele leu, ele falou: hoje essa palavra se cumpriu. Porque ele era essa pessoa ungida pelo Altíssimo, pelo seu Pai, para evangelizar os pobres e curar os quebrantados do coração. Esses pobres aqui não necessariamente são os desprovidos de recursos materiais, não. Veja bem o que está em Lucas 4, 27, que está falando do mesmo assunto. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Este homem não era pobre. Ele era um grande general do exército sírio. Ele era muito querido, muito amado, muito respeitado pelo rei e pela sua nação. Este homem não era pobre. Mas quando a menininha que trabalhava na casa dele, a menininha que foi levada cativa pelo exército dele, falou que havia em Israel um profeta capaz de curá-lo da sua lepra, ele acreditou e ele foi lá. Isto mostra um certo quebrantamento, a humildade de ir, ainda que fosse em Israel, que era uma nação de que eles não gostavam. Claro é que lá ele teve certa resistência quando o profeta não veio falar com ele e mandou um recado dizendo que era para ele ir lá no Jordão mergulhar. E ele então disse: mas lá em Damasco tem rios tão melhores de água cristalina, e eu vou mergulhar aqui no Jordão? Se era só para mergulhar, que eu mergulhasse lá mesmo. Ele ficou meio revoltado porque entendia que uma pessoa como ele seria bem recebido. Ele pensou, né, ele criou uma expectativa que o profeta ia estar com ele, impor a mão sobre ele, e a expectativa dele foi toda frustrada. Mas aí o servo dele falou assim: tu já não estás aqui? Não é tão simples. Se ele pedisse alguma coisa mais difícil, tu farias. Ele pediu isso tão simples. Já que está aqui, faz, não custa nada. Então ele pensou e se quebrantou. E foi ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra de Eliseu. E ele foi curado. E naquela época havia muitos outros leprosos na própria nação do profeta Eliseu. Lá em Israel havia muitos leprosos. Nós mesmos conhecemos a história de 4 leprosos que foram lá ao acampamento do exército que veio contra Israel. E esses leprosos não foram curados. Nós precisamos ter muito cuidado com a altivez de espírito. Chegar diante do Pai exigindo cura, exigindo resposta, solução para as nossas dificuldades. Precisamos ser quebrantados de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventuradas também as crianças. O Filho de Deus diz que delas é o reino dos céus. Então preste atenção, dos pobres de espírito e das crianças é o reino dos céus. São pessoas dependentes, são pessoas que sabem que precisam.
Os quebrantados de coração não acreditam que vão receber por causa dos seus méritos, por causa da sua justiça própria. Nós que temos orado, as pessoas que têm orado pela nação, precisam se arrepender de pecados, reconhecer que esta tormenta veio sobre nós por nossa causa, por nosso merecimento. E então precisamos nos arrepender de pecados, entender que se isto veio é porque era necessário. Quando o povo de Deus reconhecer que isso está aí por causa de nós, os filhos dele, e nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, então ele vai nos sarar, porque ele veio para os quebrantados de coração. Que seja você quebrantado de coração, quebrantada de coração hoje, que eu seja assim, que sejamos assim. Este povo que reconhece que não merece, que não tem justiça para merecer, mas que recebe por causa do amor do Pai, por quem Ele é e não por quem nós somos. Vamos orar, quebrantar de coração? Vamos. Amado Pai, obrigada por tua palavra, obrigada por nos lembrar que é muito melhor, muito mais gostoso, muito mais libertador ser quebrantado de coração, ser pobre de espírito, ou seja, não ter altivez de espírito. Perdoem cada vez que nós tivemos altivez de espírito, em que o nosso coração se exaltou, achando que nós merecíamos da tua graça. Perdoa por termos chegado diante de ti com arrogância, exigindo cura. Pai, nós queremos ter esta humildade e reconhecer sempre que não merecemos. Queremos reconhecer que o Senhor faz por causa do teu amor, da tua graça. E nós estamos contando com este amor e com esta graça hoje. Nós temos colocado pedidos diante de ti e nós esperamos a resposta da parte do Pai, sabendo que não merecemos nada de bom da tua parte. Nós merecemos Covid-19, nós merecemos outras doenças, outras pragas, nós merecemos terremotos, nós merecemos tudo mal que pode vir sobre esta nação. Nós merecemos por causa dos nossos pecados, que são muitos e estão conosco há muito tempo, mas nós confiamos na misericórdia do nosso Pai. Nós confiamos na justiça do nosso Deus, no amor do nosso Pai. Nós confiamos que o teu filho querido e amado, ele foi ungido para evangelizar os pobres, os quebrantados de coração, para curar os quebrantados de coração. Nós estamos confiados nesta graça, nós estamos firmados, fundamentados aí. E nós queremos hoje que o coração do Pai contemple-nos, que olhe para nós e veja em nós um coração quebrantado e que nos atenda e nos socorre, que socorre a todas essas pessoas que têm te buscado com humildade, com sinceridade de coração, com quebrantamento de coração. Pai, atende os teus filhos naquilo que eles têm colocado diante de ti, reconhecendo que é pela graça do Pai que são atendidos. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto, meu filho, minha filha, e te dê a paz. Amém.